Então, pessoal, produzir texto é na página 71. A Pro vai explicar o que vocês irão fazer, tá? O que a professora quer? Que vocês peguem o caderno da produção de texto, que é junto com o de literatura, vão abrir lá, vão fazer o cabeçalho, vão pular uma linha, vão escrever produção de texto referente à página 71, tá? E aí vai ter o título, tá? E vocês vão começar a história. Vai ter o mínimo e o máximo de linhas também. Você já estudou o texto narrativo, portanto sabe que nesse tipo de texto, o narrador conta uma história vivida por uma ou mais personagens, num determinado tempo e lugar. Que tempo? Se foi ontem, se foi o mês passado, o ano passado, que já tenha acontecido, né? E o lugar é uma fazenda, um sítio, foi no cinema, foi no shopping, onde que foi? Foi perto da minha casa? Foi na minha casa. Nesta aula você produzirá um texto narrativo semelhante ao que leu nesse módulo, ou seja, contará uma história engraçada, uma história de humor. Para auxiliá-lo na elaboração de sua narrativa, vamos observar alguns elementos do texto, o bisavô e a dentadura. Então vocês irão grifar aí, ó. No segundo parágrafo, vocês irão grifar, contará uma história engraçada, uma história de humor. Depois, para auxiliá-lo na elaboração de sua narrativa, vamos observar alguns elementos do texto, o bisavô e a dentadura. Eles vão fazer uma comparação para você saber como que você vai produzir o seu texto. Quem conta a história participa ou não dos fatos narrados? Nessa narrativa do bisavô, ele não participa. Ele é um narrador o quê? Observador. Ele observa e conta. Onde se passa a história? Se passa numa fazenda. Quem participa da história? O bisavô e seus familiares. Qual o enredo da história? A dentadura, as brincadeiras com a dentadura, ou seja, quais os fatos principais da história? O que torna essa história engraçada? Quando eles pensavam que era eles que estavam zombando do vô com a dentadura e tudo mais, o vô fez uma pegadinha com eles, né? E aqui, agora que você já relembrou os elementos do texto narrativo e percebeu que há recursos que pode tornar um texto engraçado, escolha uma das situações abaixo e crie um texto bem divertido. Proposta A, nós temos 3 propostas. Você vai escolher ou a A, ou a B, ou a C. Não é para fazer as 3. Você vai ver qual que você vai se encaixar melhor. Você pode começar falando desse trechinho que está aqui escrito e dar vida à tua história, da sequência. Pode ser no meio, pode ser no começo, onde você achar que fica melhor, tá? Proposta A. Conte a história de um garoto ou de uma garota que estava indo para uma festa que antes de chegar ao local do evento escorregou e caiu no meio da rua. Olha quanta ideia dá para criar com esse pedacinho, com esse trecho. Proposta B. A família estava toda reunida para o almoço de domingo. De repente, a dentadura do vovô voou longe e caiu dentro da tigela de feijão. Pensa que mico. Pensa bem isso, né? A C. Conte uma história completamente inventada por você, tá? Uma boa produção de texto para vocês. Façam. Se vocês tiverem dúvida na questão dos erros de português, olhem no dicionário, olhem no Google, mas não escrevam errado, porque muitas vezes vocês também escrevem errado porque não prestam atenção, tá? Na hora da escrita. Outra coisa, os parágrafos. Os parágrafos, você não vai fazer um texto de 22 linhas, 30 linhas com parágrafo só. Você tem que dividir. Mudou o assunto? Põe um parágrafo. Põe um dedinho de parágrafo bem recheado, um dedinho lá na margem e tem que ficar alinhadinho o texto, tá bom? Até amanhã, uma boa produção de texto para vocês. Beijos!